Para a conversa aqui em estúdio com Adelino Cunha, historiador, e Ricardo Costa, diretor de informação da SIC. Boa noite aos dois, obrigada por estarem connosco. Ricardo, começo por ti para um comentário a estas explosões desta noite em Kiev. É previsível que a situação piore dos próximos dias na capital? Nós estamos todos muito focados em Kiev, mas onde as coisas estão mais complicadas é em Mariupol, embora simbolicamente Kiev é e será a cidade mais importante e, portanto, sempre que alguma coisa acontece em Kiev, como aconteceu esta noite, é notícia. Ainda não se percebeu exatamente tudo, já se percebeu o que é que atingiu, há versões depois diferentes sobre o que aconteceu a montante. O que parece evidente é que uma ideia que perpassou durante alguns dias desta semana e até da anterior, de que poderia não haver uma batalha de Kiev, um assalto a Kiev, não há nenhuma certeza sobre isso. Ou seja, apesar de no final da semana passada e mesmo este fim de semana se estar a dar muito ênfase ao tema das negociações diplomáticas, ainda hoje houve informações otimistas por parte do Ministro dos Estrangeiros turco, e quer a Turquia, quer Israel estão agora a representar aqui um papel importante. A verdade é que na frente militar nada acalmou, nada. Todos os sinais de final da semana passada e desta semana era de que a Rússia continuava a enviar mais tropas para o terreno, que estavam noutros sítios, não estavam em território ucraniano, portanto reforços, reagrupamento, porque terá havido também baixas pesadas, há baixas pesadas também do lado ucraniano, embora não são também reveladas, nem há praticamente imagens, há muito mais imagens do lado das perdas e das baixas russas que são feitas por ucranianos do que do lado ucraniano. Até porque os russos neste momento não têm propriamente interesse também em filmar isso, nem fotografar isso, ou muito pouco, porque como vendem para dentro a ideia de que não há uma guerra, mas sim uma operação militar especial, também não podem mostrar grandes coisas de destruição. Portanto, nós temos muita assimetria aí, mas portanto na frente militar mantém-se o reagrupamento, o reforço e o cerco às cidades principais e o cerco tático a caminho das tropas ucranianas que estão do lado leste do país e que podem começar a ficar cercadas, as que estavam mais do lado de Donbass. Mas o caso mais grave, e veremos esta noite, é este de que tivemos agora a notícia de que Mariupol foi dado, enfim, tem um limite para se render até às 5 da manhã, hora da Ucrânia, portanto 3 da manhã em Portugal. E se isso não for feito, provavelmente depois é um bombardeamento de uma cidade que já é, nesta guerra, será a primeira grande cidade mártir. Adelino, como o Ricardo dizia, o terreno de facto não reflete os progressos que os dois países dizem que estão a existir nas negociações. Vamos ver o que é que está em cima da mesa. Vladimir Putin, no discurso que fez na véspera, no início da guerra, falou em desmilitarizar, desnazificar a Ucrânia. Agora também falamos do conceito de neutralizar a Ucrânia. Fale-nos sobre estes conceitos. O que é que está aqui em cima da mesa? Boa noite. Antes de mais, só para dizer que eu acompanho esta reflexão do Ricardo, estamos muito longe da hora zero. A hora zero é que aquele momento em que se reconstrói a Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Estamos ainda muito longe. Nós estamos com uma expectativa que as negociações comecem em breve, mas o processo vai ser ainda muito longo. Eu creio que a Rússia estará à espera de considerar parte do território que ela acha que vai ser vital para o seu reagrupamento e a paz vai ser um processo ainda muito longo. Em relação àquilo que é o discurso do Putin, a desnazificação gerou aqui uma série de equívocos, penso eu, e visto do lado soviético, do lado russo, acho que é fácil de explicar. Para os russos, a Segunda Guerra Mundial foi a grande guerra patriótica, não foi a nossa Segunda Guerra Mundial. Ainda há pouco tempo falei sobre isso. Usam outro nome. Exatamente. E, aliás, quando os nazis entram rumo a Moscou, para invadir a União Soviética, entram precisamente pela Ucrânia. São os russos e são os ucranianos que resistem e combatem a invasão nazi, perdem depois a batalha da Ucrânia, perdem também Kiev, e quando as tropas nazis entram por ali dentro, aliás, com os caminhões com os logotipos a dizer precisamente rumo a Moscovo, vão até Leningrado, a antiga Volgogrado, e cercam a cidade com perdas enormíssimas da parte dos russos, neste caso dos soviéticos. Portanto, para Putin invocar a memória da Segunda Guerra Mundial, da Guerra Patriótica, falar sobre nazis, tem a ver com isto. No fundo, é apelar aos sentimentos do povo russo contra um inimigo externo. E isto, para uma autocracia, tem muito efeito. Ou seja, falar sobre um inimigo externo que não existe, que é um medo que é difuso, mobilizando aquilo que é a memória para muitas pessoas muito próximas do medo da invasão nazi, é um discurso que tem efeitos para mobilizar num país que vivia durante, enfim, quase toda a sua história como um Estado imperialista. Portanto, faz sentido este discurso, embora para nós tentemos, enfim, até, de certa forma, até ridicularizá-lo, do lado dos russos faz muito sentido porque mobiliza as pessoas. Aliás, eu creio que será, não sei se é amanhã, se é ou quarta-feira, os meios diplomáticos são muito ansiosos para saber como é que a Rússia vai reagir à Bulgária e aos Estados Bálticos. Expulsaram diplomatas, os 3 Estados Bálticos e também a Bulgária,
E agora há uma expectativa para saber como é que vai ser a reação dos russos. Se vai ser proporcional ou se vai ser muito mais dura. Talvez isso possa nos dar um sinal sobre como é que os russos estão a encarar este processo de paz, ou antes, construir um caminho que, no fundo, dá uma certa possibilidade para que haja paz. Os próximos dias, nesse sentido, podem ser importantes para perceber se os russos vão virar-se para o norte, para os Estados Bálticos, ou se vão começar já, então, a encetar um processo de paz que já está, deu tempo de se começar a construir. Ricardo, e tu ainda acreditas nas negociações ou pensas que, enquanto Putin estiver no poder, só negociará um cessar-fogo quando Zelensky estiver rendido? Eu acredito nas negociações. O problema é que o que a história nos mostra é que as negociações normalmente são impostas por quem está a ganhar a guerra, quem está a dominar o terreno. Portanto, a ideia que não existe, que é melhor toda a gente deixar de acreditar, é que de repente há aqui um momento em que toda a gente diz, pronto, vamos negociar e acabou tudo e volta tudo ao que estava. Isso não vai acontecer, infelizmente. Ou seja, o que a Rússia, nós nunca saberemos não, talvez saiba daqui por uns anos ou umas décadas, nós não sabemos quais eram os objetivos iniciais, não podemos dizer, não podemos escrever, quais eram os objetivos iniciais do Kremlin quando invadiu a Ucrânia. Presume-se, até por informação que foi divulgada por pessoas próximas em todo o mundo, a ideia era de que era uma guerra rápida, de que essa guerra rápida levava a um cerco de Kiev, que nesse cerco de Kiev o governo ucraniano fugia, não nos podemos esquecer, fugiu, abandonava, não nos podemos esquecer que os Estados Unidos ofereceram isso a Zelensky logo no primeiro dia, não é? Que ele saísse. Não quero boleia, quero balas. Exato, ele disse não quero boleia. Se ele tivesse saído, nós não sabemos o que é que teria acontecido e, portanto, havia aqui quase um castelo de cartas e a Rússia depois impunha, depois perceberia se era o território todo, se era uma parte do território, isso nós não sabemos. O que sabemos agora é que a guerra correu de outra maneira. Agora, daí a ideia de que muita gente diz, bem, Putin já perdeu a guerra, eu não concordo no sentido, ou seja, acho que perdeu porque ele não estava à espera desta guerra, mas ele tem condições para levar a guerra a um ponto em que a ganhe. Ou seja, perdeu sempre muito, porque ele não estava à espera deste tempo, não estava tempo no sentido do tempo de duração, não estava à espera das perdas que teve já do ponto de vista militar, logístico, das altas patentes, não estava à espera de ser exposta à fragilidade, ou melhor, à assimetria das Forças Armadas russas, que têm coisas muito boas e muito bem preparadas e mostram mísseis hipersónicos, e depois têm coisas com cadeias logísticas básicas que não conseguem funcionar, ou tanques abandonados por falta de gasolina. E, portanto, ficaram um bocado ridicularizados. Ele seguramente não estava a contar com isso, como não estava a contar com a resistência ucraniana, nem que o governo de Zelensky ficasse, e, portanto, ele aí tinha claramente informação errada por parte dos serviços secretos, que, aliás, há 2 altos dirigentes que foram postos em prisão domiciliária, alegadamente por má informação, porque esse ponto se perdeu. Agora, isto não quer dizer que perca a guerra, porque ele pode fazer a guerra que quiser a partir daí, e que puder. E já se percebeu que pode fazer uma guerra longa, tem meios para isso, tem tempo para isso, e esta guerra de desgaste ou de atrito, ou como lhe quiseram tecnicamente, os militares é que sabem como é que isto se chama, pode levá-lo ao ponto que quiser, e como já se percebeu, não terão problemas em, se for preciso, bombardear uma cidade como está a ser o caso de Mariupol. No início deste processo, foi dito por praticamente todos os especialistas em temas militares e diplomáticos que na Ucrânia Putin não poderia fazer uma guerra como fez em Grozny, na Chechênia, ou como fez em Alepo, as 2 cidades, se quisermos, mártires, que foram cercadas e bombardeadas até se render. Neste momento já ninguém diz isso, porque neste momento já se percebeu que, se for preciso para ganhar a guerra do ponto de vista clássico, de conquista de território, de cerca de cidades, de saída de pessoas por corredores humanitários, até que as cidades se rendam, já se percebeu, basta ver o caso de Mariupol, que não estou a dizer que é um caso igual ao de Alepo, onde foram usadas armas químicas, ou ao de Grozny, onde foi usado tudo e mais alguma coisa, mas já se percebeu que a Rússia está disponível, se for preciso, para fazer esse tipo de ataque militar, se quisermos, mais bárbaro e que ninguém imaginava, mesmo no dia 2 ou 3 ou 4 desta guerra. Vamos, Adelino Cunha, ver o que é que a Rússia de facto pode ganhar. Outros pontos da negociação é a Crimeia, reconhecida como território russo, e Donetsk e Lugansk como territórios independentes. Qual é a probabilidade da Ucrânia, de Zelensky, abrir mão dessas exigências? Eu acho que começa a haver espaço mediático para nós dizermos algumas coisas que no início, quando foi o choque todo com o início da guerra, nós não tínhamos espaço para dizê-lo. Parece-me agora evidente que a Ucrânia vai começar a adaptar as suas expectativas à realidade. E é preciso também saber o que é que a Europa quer dar em termos daquilo que é dar-se a todos os sacrifícios que a Ucrânia já fez.
Ou seja, eu parece-me agora evidente que a Crimeia é um caso arrumado para os russos, portanto não vai haver nenhum tipo de reversão daquele processo, e destes territórios todos novos que estão a ser conquistados, a mim parece-me também que a leste do Dnieper não vai haver também nenhum refluxo. Aliás, parece-me até mais evidente que a Rússia vai querer impor, como o Ricardo disse, que vai impor, é a Rússia que vai impor os termos da paz quando quiser e vai fazer quando tiver territórios suficientemente consolidados para poder fazê-lo. Está na altura nós percebermos que a Ucrânia que nós conhecemos vai deixar de existir de um certo tempo. Eu não quero dizer com isto que é um povo que é condenado, que não valeu os seus sacrifícios, mas vai acontecer isso. A Ucrânia que está para lá do Dnieper vai ser a Ucrânia que os russos querem que seja, que é a fronteira exterior. Tu estás a dizer é que vai ficar a Ucrânia dividida a dois, partida pelo rio Dnieper. O que lança um desafio para os europeus, que é nós queremos ou não queremos dar sentido às expectativas dos ucranianos. Se quer aquele processo todo de apoiar os ucranianos, é agora que é tempo para mostrar isso. É como é que a Europa quer ou não quer refazer o diálogo com aquilo que sobrar da Ucrânia, com uma nova Ucrânia, evidentemente, e perceber se aqueles que foram os sacrifícios destes milhões de pessoas, e eu acho que nós não sabemos ainda qual é que é o grau de destruição que está a passar na Ucrânia. Eu acho que os russos vão entrar muito na destruição, primeiro das pessoas, matá-los, isolá-los à fome e destruí-los emocionalmente. Portanto, não vai haver nenhum tipo de reversão neste tipo de guerra até que o terreno seja conquistado. Portanto, eu colocaria o lugar da parte de nós europeus. O que é que nós queremos fazer agora? Se isto acontecer, dar sentido aos sacrifícios dos ucranianos. Eu, infelizmente, acho que isto pode mesmo acontecer. Agora, isto depois é uma catástrofe para além da guerra, que é o que nós estamos a viver, ainda vamos viver provavelmente durante algumas semanas ou mais. Isto depois é uma catástrofe no sentido em que nos leva para o que era comum no século XX e no século XIX, que é depois haver milhões de pessoas que mudam, que têm que fazer migrações forçadas. Já não estamos a falar do que está a acontecer agora durante a guerra, em que há 10 milhões de ucranianos que já tiveram que deixar as suas casas, 3 milhões e tal para fora do país, outros deslocaram-se de umas cidades para outras. Estamos a falar é de uma coisa que aconteceu, aliás, nomeadamente quando nasceu a Ucrânia, quando nasceu a Polónia, por aí fora. A Ucrânia expulsou não sei quantos polacos que foram para a Polónia expulsou não sei quantos ucranianos foram para a Ucrânia, os russos, pronto, por aí fora. E todo o século XX e o século XIX, então no centro e no leste da Europa, era feito disso. Isso é uma tragédia, mas é uma tragédia absoluta. São pessoas a começar tudo do zero permanentemente, por razões étnicas, por razões linguísticas. E é isso que é o mais grave disto, porque esta guerra, para além de ser a primeira guerra na Europa, depois de 1945, em que um Estado invade outro, porque isso não tinha de facto acontecido desde 1945, transporta-nos para um tipo de guerras que não existia em solo europeu desde o final da Segunda Guerra Mundial. Tivemos uma tragédia na Jugoslávia, mas, enfim, tecnicamente é uma guerra civil, e depois também com pessoas deslocadas por razões étnicas e religiosas e linguísticas gravíssimas. Ainda hoje, se olhar para o Kosovo ou para a Sérvia e para a Bósnia, como as coisas estão desenhadas ainda, e muitas delas extremamente frágeis, com instituições políticas ainda extremamente frágeis, são todas elas forjadas nisso. Agora, desta escala, nós não vimos nada disto há muitas, muitas décadas, e infelizmente toda a história da Europa, eu vou só ao século XIX, é mais para trás, mas do século XIX e século XIX, que é depois quando começam os impérios, os grandes impérios a claudicar, e as grandes nações, e as nações mais contemporâneas a aparecer, não é? Quer, por exemplo, a Alemanha ou a Itália são do final do século XIX, ou do último quartel do século XIX, se não estou em erro, ou do último terço, e, portanto, as coisas se aproximam mais do desenho que nós conhecemos. E isso é uma tragédia, que significaria que um lado da Ucrânia ficaria russo, e com pessoas que falam russo, eles todos falam russo. Mas acreditas nesta possibilidade que o Adelino falava de um país a dois regimes? Eu, infelizmente, acredito porque o vencedor ditará as regras. Essa é a questão mais complexa. Repara, mal comparado, as coisas não podem ser... aqui as comparações são sempre muito perigosas. Mas, por exemplo, a Rússia está sempre a lembrar o caso do Kosovo. O que é que aconteceu? O Kosovo era uma parte da Sérvia. Que os sérvios achavam, e fazia parte da Sérvia, ponto, só que é onde vivia uma população de maioria albanesa em termos étnicos e linguísticos. E que era um sítio fundador da Sérvia, quando a Batalha do Kosovo onde tinha sido forjada a nacionalidade sérvia. A Sérvia não admitia a separação do Kosovo, e a NATO e os Estados Unidos e a União Europeia permitiram que o Kosovo se transformasse independente. Ainda hoje, metade dos países do mundo, grosso modo, não reconhecem a independência do Kosovo. O Kosovo nunca aderiu às Nações Unidas por causa disso. E está lá e existe separado. Portanto, tecnicamente, pela força, se a Rússia quiser partir ao meio, a Ucrânia parte.
desde que a Ucrânia militarmente não o consiga. Agora, como é que isso fica? Em guerra permanente? Há uma aceitação? Há movimentações de milhões de pessoas para um lado e milhões de pessoas para o outro? É isso que eu estava a dizer. Isso quando foram as várias vezes que toda aquela zona foi refeita no século XX e século XIX, sobretudo século XX, eram expulsões de milhões de pessoas de um lado para o outro. Havia muitos ucranianos a viver na Polónia, havia polacos a viver na Ucrânia, os judeus andavam de um lado para o outro. Enfim. De facto, este ponto é importante, porque tanto a Polónia como a Alemanha são Estados muito recentes ainda. Todo o processo de fronteiras, da sua consolidação, um processo muito recente ainda. E a Alemanha também foi forjada em guerras sucessivas pelo Bismarck, e mesmo a Itália, não é? Eu há um tempo tive aqui também na CID, mas disse isso. Atenção também à Polónia e à própria Alemanha, que são países muito recentes, com fronteiras ainda muito pouco consolidadas, e há territórios ainda muito disputados, e que estão ainda consolidados como uma parte ou outra daqueles países. Porque o processo é um processo pós-Segunda Guerra Mundial. Para nós portugueses, nós estamos confortáveis com 900 anos de história. A Alemanha também tem um território que hoje é Rússia, não é? Que é Kaliningrado, que hoje é Kaliningrado, que era Königsberg. Está bem. E os alemães vão lá aqui bombardear aquilo. Não, o que eu estou a dizer é que para nós... A maior parte das pessoas falavam alemão até 1945. Mas, Ricardo, outra coisa diferente. Estou a dizer que este processo é um processo... Chamado Prússia Oriental, se estou a ver. Sim, exatamente. Que ficou depois também em enclave para desligar da Alemanha. E hoje é Rússia. O que eu estou a dizer é que este processo é muito recente das fronteiras. Portanto, mexer em países que são muito recentes ainda, com as suas fronteiras pouco estabilizadas, com fluxos de pessoas que vão acontecer, vai ser uma questão muito difícil de gerir e não é para os russos. São os europeus que vão ter que lidar com uma nova circunstância que é movimentos migratórios em massa. Para os soviéticos não é novo. Stalin fez isto quando fez a União Soviética, pegou nas populações literalmente e deslocou milhões de pessoas de um lado para o outro, morrendo pelo caminho. Portanto, para os russos fazer deslocações de povos não é uma coisa nova. É isso que eu estava a dizer, eles fizeram isso toda a vida. Mas nós não percebemos isto aqui no Ocidente. Toda a vida quando precisaram, não é? Exatamente. É que não precisavam. É que um Estado que é imperial ou pós-imperial não tem fronteiras geográficas. Os russos não têm fronteiras geográficas, eles têm fronteiras ligadas às nacionalidades e às etnias. Quando eles olham para o mapa, não olham apenas para o mapa de fronteiras geográficas. Essa é a questão mais perigosa desta guerra desde o princípio, para além da guerra em si. Mas já estamos de acordo agora com isto, mas não estávamos. Não estamos de acordo. O que é o isto assentar, e isso, por isso é que eu acho o mais grave, eu tenho dado mais importância, por exemplo, ao discurso que o Putin fez no estádio, ou aquele discurso, aquela primeira lição de história, ele fez várias, onde ele é ali um misto de Catarina e de Pedro Grande, aquilo é uma coisa meia louca, não é? Eu acho que é meia louca no sentido porque é uma interpretação da história, enfim, com várias falsidades, mas sobretudo é como se agora aqui alguém quisesse vir refazer o Império Português e conquistar Ceuta e Bombaim. Tudo bem, podíamos ir lá. Agora, isto não faz sentido nenhum, porque no fundo o que estão a querer é reconstruir uma espécie de grandeza russa até ao Mar Negro. E daí, por exemplo, esta questão de Mariupol fecha o Mar de Azov, portanto a Ucrânia fica ali, neste momento já não tem acesso ao Mar de Azov e vai perder o acesso ao Mar Negro, e vamos ver se chegam ou não chegam a Odessa. Esse é um dos mistérios ainda que existe, porque Odessa já é do lado de cá, se não estou a erro, do lado de cá do rio. Agora não tenho a geografia toda da Ucrânia na cabeça, mas isto é uma tragédia, porque se a Europa começa, qualquer que seja a região, a redefinir e a revisitar os seus fantasmas do ponto de vista geográficos, mesmo só com base em temas linguísticos e históricos, volta a ser aquilo que foi sempre, que é um continente de guerras. Como diz, a Áustria pode ir reconquistar o norte de Itália, há uma zona onde se fala alemão, que é o Alto Adige. A Holanda pode ir buscar metade da Bélgica, a França pode ir buscar a outra, os alemães podem ir reconquistar Estrasburgo. Podemos estar aqui até ao fim da noite a dar 500 exemplos destes. Mas a questão é essa, é que a Europa que nós conhecemos nasceu do medo e da agonia da guerra. E depois da Segunda Guerra Mundial, e havendo até um equilíbrio com dois blocos, criou-se uma coisa que é o princípio das fronteiras que ficaram definidas e do direito internacional. Com diferenças arranjamos muitos exemplos, ainda agora se está a discutir por causa de um problema em Espanha, houve ali um problema diplomático grave com Marrocos e Argélia. Marrocos conquistou a zona do Saara Ocidental, entrou lá com a tropa e ficou, pronto, e a República Árabe Saharaui nunca foi reconhecida, não é? Porquê tu dizes que é um absurdo este processo que o Rússia está a fazer? Porque, na verdade, nós dizemos que o Putin é um fanático, alivia, mas não resolve a questão, que é, nós temos que arranjar categorias diferentes para explicar o que está a passar. E, de facto, da perspectiva dos russos, por muito fanático que seja o Putin, em termos de discurso, um absurdo não resolve. Diferente. A questão como é que nós conseguimos explicar o que está a passar. Porque estamos no século XXI, onde havia um primado do direito internacional
e da globalização no sentido, agora no sentido, enfim, total, mais vasto do termo, do termo não é questão agora ideológica, a globalização como o comércio, a livre circulação e o princípio do direito internacional, e era com base neste tipo de coisas que a história se ia fazendo. E se de repente cada país que tenha um passado mais imperial ou com um território mais vasto o quer reconquistar, a Europa voltará a ser aquilo que foi durante séculos e séculos, um continente de guerras, interrompendo de forma definitiva aquilo que foi o seu maior período de paz, que é o período de toda a sua história, o período mais longo de paz na Europa, é o período que começa na Segunda Guerra Mundial. Teve uma interrupção gravíssima na história da Jugoslávia, mas apesar de tudo, tecnicamente, era uma guerra civil, uma coisa dramática. Quem se lembra do que foi aquela guerra de 92 a 2001, ou coisa que valha, foi uma coisa dramática, mas era uma guerra civil. E, como sabemos, a Jugoslávia era ela própria uma invenção, enfim, do ponto de vista do Estado. Aquilo não era bem um Estado e na altura foi olhado para um desmoronar de uma coisa que era artificial. Isto Adelino aqui Cunha, não temos faz 30 nenhum segundos, sentido. quer dar a sua nota final, estava a tirar uns apontamentos. Sim, para terminar, falar um pouco também sobre a perspectiva dos europeus, se calhar na altura também que nós começamos a referir sobre qual é que é a importância que nós achamos que deve haver, e ligando um bocadinho aquilo que o Ricardo disse, a Rússia ter o seu próprio bloco, reconfigurar-se como um bloco competitivo, do ponto de vista político, económico e até geográfico. Se o discurso passar por aí, sobre como é que nós queremos falar com uma nova Rússia emergente, talvez faça um caminho. Eu não sei se vamos voltar para os tempos, enfim, de guerra, não sabemos isso, mas que esta paz vai ser um processo precário durante muito tempo, vai ser, e o desafio vai ser como conter a Rússia dentro do seu novo espaço. E nós, se formos capazes de conter a Rússia, vamos conter também e garantir a situação nova. Por causa de um tipo que acha que é um czar, a Rússia vai regredir num século. É que o grande problema é esse. É por causa de alguém que agora resolveu, acha que é um czar, que quer dizer César, pode ser derrubado internamente Vladimir Putin. Isso não faço a mínima ideia. Isso só os especialistas em Kremlin... Bem, sim, a história da Rússia mostra-nos normalmente as mudanças políticas são por golpes internos. Mas isso aí, quem tenta encontrar padrões na história aí não acho que não. Essa poderia ser uma saída desta guerra. Até porque isso tínhamos de estar muito desesperados e sem do tipo de soluções, a própria diplomacia e o próprio conhecimento histórico, se estivéssemos à espera que o problema se resolvesse por via de um assassinato ou de uma deposição. Não parece que vai acontecer isso. Até porque os próprios russos, quando olham para o seu Estado, eles precisam de um Estado forte. Os russos são habituados a um Estado forte. O discurso do Putin não é o do estádio de quarta-feira, se não estou em erro, que é... As expressões que ele usa, várias delas são iguais aos discursos do Stalin antes das purgas. Isso são rigorosamente as mesmas expressões. E ele usa um gabinete do Stalin no Kremlin. Ele usa um dos gabinetes do Stalin. O que eu acho é que nós fazemos muitas caricaturas deste lado sobre aquilo que ele é, e sendo, provando aquilo que nós dizemos que ele é, não vai resolver o problema, que é como é que nós vamos falar com a Rússia, mesmo que esteja radicalizada na nossa perspectiva. Os russos comuns, enfim, que estão no seu cotidiano, vivem, evidentemente, numa autocracia, não se conseguem exprimir livremente, eles querem que o Estado seja um Estado forte. A ideia do czar é ser um Estado também paternalista. Primeiro de tudo é preciso exercer o poder e a autoridade. E só depois vêm questões como a democracia. Ainda bem que o nosso discurso hoje não é sobre a democracia que é preciso levá-la a fomentá-la naqueles países. Mas onde é que isto para? Ele a seguir pode ir, vai conquistar Jerusalém, porque o czar também guardou Jerusalém. Posso dizer onde é que pode ir a seguir? Como tu sabes, houve uma altura em que os czares guardavam Jerusalém. Pronto, ele também pode querer ir até Jerusalém porque acha que ele é que estava ali a guardar a Igreja Ortodoxa. Isso é um mau uso da história. Que é nós usarmos uso da história quando foi no século XVIII. Sim, mas é um mau uso da história que é usarmos exemplos que não são comparáveis. Isto quem vai ali até ao Mar Negro vai mais um bocadinho. É o axioma da regularidade, que é fenómenos do passado voltam-se a repetir o presente, como se o futuro já tivesse prestado. Esse axioma da regularidade não existe na história. Esses exemplos para mim são um bocadinho justos, porque depois eu não consigo rebatê-los. Mas até onde Vladimir Putin pode ir, estava a dizer... Estava a dizer, há a questão com os países bálticos, que é uma questão que é sensível, muito sensível ainda. A questão também da Roménia. Os países bálticos são da União Europeia e são da NATO. Têm minorias russas, linguísticas, têm russos, há uns têm mais que outros, mas dos três países têm. Temos os países bálticos, que é uma questão, estamos de acordo aí, que é uma questão que é sensível. Não, a questão da Roménia... É uma linha vermelha. A questão da Roménia, que também é uma questão que está por resolver. Também é da NATO. E a própria Moldova. Mas o que é que há para devolver na Roménia? A Roménia nem é eslava. É que eu aí não consigo perceber o que é que há para resolver na Eslovénia. O que tem a ver com estes países é a necessidade que o Putin tem, porque ele criou a percepção de que é uma ameaça externa. Certo, mas ele depois tem mania que manda nos eslavos todos. É o pan, é que isto tem aqui um lado muito perigoso, e xenófobo, atenção, e é isso que é perigoso, que é uma coisa do pan-eslavismo.
não é? Que vai, a coisa dos ortodoxos é se apelir até Jerusalém, ou pelo menos até Constantinopla, mas a parte do eslavismo dos eslavos vai até à Jugoslávia, mas a Roménia não é eslava, que eu saiba, a língua não é eslava. Não é. O romeno vem do latim. Certo, mas há territórios dentro da Roménia... Isso há. Porque não estão resolvidos ainda, ou seja, a minha questão não estão resolvidos, mas então não está resolvido como nada. Como a Abcásia não está nem Portugal resolvido, não há mais nada resolvido Ricardo, na Europa. Nós achamos que está resolvido. E está aí a Ossétia e está a Abcásia a demonstrar o contrário, que não estão resolvidos. Porque a nossa perspectiva é sempre do nosso parte que precisa ser acabado. Cáucaso. Mas, Ricardo, são as fronteiras todas do espaço até que o espaço já mas nós todos sabemos isso, certo? Por isso é que as coisas a seguir fecharam-se, está resolvido e ficou resolvido. Mas, como eu digo, o Putin também pode ir conquistar o Alasca. Eles só venderam o Alasca aos Estados Unidos em 1800 e tal. Então pode ir lá. Aliás, há um discurso dele onde ele brinca com isso sobre o Texas ser devolvido precisamente ao México. Ele próprio brinca com isso. Na história americana, sim, isso é verdade. Os americanos também invadiram e roubaram umas coisas aos mexicanos. Mas o que eu estou a dizer, o Putin pode ir também buscar o Alasca era russo. Adelino Cunha, Ricardo Costa, muito obrigada pela vossa presença neste Diz que as focas falam russo ou uma coisa assim. Obrigada aos dois. Obrigado. Fazemos agora um curto intervalo, voltamos já a seguir com o Jornal da Meia-Noite. Fique por aí, até já.